então, por que eu comecei a investir o meu dinheiro no Tesouro Direto, né? Da onde que veio essa história de pegar uma parte do meu salário, uma parte de tudo aquilo que eu recebo todos os meses e separar para poder fazer um investimento como esse? Então é o seguinte, né? Talvez você saiba, talvez não, mas eu sou engenheiro mecânico de formação, tenho 31 anos de idade e trabalho desde os meus 20, 21 anos, desde a época que eu comecei na faculdade, fazia a minha iniciação científica, fazia o meu estágio remunerado, comecei a ter uma renda legal e no começo, pessoal, eu era, talvez aí como muitos de vocês, eu também investia 100% na poupança. Não conhecia muito bem as opções mais atrativas e deixava toda a minha grana na poupança. E, bom, naquele momento eu basicamente não gastava tempo nenhum meu buscando formas de administrar melhor o meu dinheiro. Todo o tempo que eu tinha disponível, o que eu fazia com o meu tempo? Eu estava sempre estudando formas de ganhar mais, formas aí de buscar aumentar valor à minha hora no meu trabalho, formas de aumentar a minha receita mensal, né? E eu acabava não dedicando parte do meu tempo para poder buscar formas mais rentáveis para o meu dinheiro. E aí, ao longo do tempo, fui percebendo, né? Pô, às vezes a gente batalha tanto aí para conseguir um aumento, né? Você vai lá, negocia e tal, e chega aí à conclusão que você conseguiu 10% de aumento, né? Excelente, parabéns, conseguiu 10% de aumento. E aí você vai lá, pega esses recursos que você acabou de conseguir e investe todos eles na poupança. E aí, a hora que você olha a rentabilidade da poupança, todos os meses você vai estar, todo ano, né? Você vai estar perdendo aproximadamente 5% para a inflação. Então, se a inflação hoje está em 8% ao ano e a poupança está rendendo apenas 3%, todos os anos, na média, você está perdendo 5% para a inflação. Então, se você conseguiu 10% de aumento sobre o seu salário, 5% você está perdendo para a inflação. Seu poder de compra não foi o suficiente para cobrir a inflação. Então, isso aconteceu comigo, tá? Naquele momento, eu não dediquei parte do meu tempo para poder buscar formas melhores de administrar os recursos que eu ganhava. Então, eu estava sempre buscando formas de ganhar mais, porém, todo o dinheiro ia para a poupança. E muito mais que isso, né? Conforme foi passando o tempo, eu comecei a pesquisar e aí, de fato, eu entrei no mercado de trabalho, me formei como engenheiro mecânico, comecei a atuar numa grande empresa aqui na cidade de Sertãozinho, São Paulo. E aí, o que aconteceu, né? Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre aposentadoria, sobre o que vai acontecer comigo daqui a 10, 20, 30 anos. E isso acabou acontecendo principalmente pelo fato de que, infelizmente, eu vi muitas pessoas ao meu redor buscando recursos, principalmente de parentes, amigos, colegas, porque a aposentadoria dessas pessoas, infelizmente, não era suficiente para poder cobrir 100% dos seus custos de vida mensal, tá? Isso é uma realidade muito triste, tá? Infelizmente acaba acontecendo com muitas pessoas. Você trabalha uma vida inteira, contribui uma vida inteira, e quando chega naquele momento que você poderia descansar um pouco mais, aproveitar um pouco mais, a sua aposentadoria mal serve para poder cobrir os seus custos mensais, tá? Então eu comecei a perceber isso, ainda bem que eu comecei a perceber isso um pouco mais cedo. É claro que antes tarde do que nunca, né? É o que eu sempre falo, né? Antes tarde do que nunca, porém, eu percebi isso por volta aí dos meus 25, 24 anos. Demorei aí uns 3, 4 anos já depois de formado para poder entender a importância dos investimentos na minha vida. Então aí, com base nisso, eu comecei a estudar formas de criar um plano de aposentadoria por conta própria, tá? E aí, estudando, vendo as opções disponíveis aí no mercado, eu gostei muito do Tesouro Direto. Principalmente por aqueles 3 motivos que eu falei para vocês anteriormente, que no caso são rentabilidade, segurança e facilidade na operação. Então eu me deparei com essas 3 grandes vantagens em relação à poupança, percebi o que o Tesouro Direto podia fazer com o meu patrimônio, né? A velocidade que o meu patrimônio poderia crescer versus a poupança. E aí eu comecei a investir todos os meses no Tesouro Direto. Aqui está na tela para vocês um gráfico mostrando a diferença de crescimento, né, de investimentos, aqui no caso R$300 sendo investidos todos os meses, na poupança versus o Tesouro Direto. Então reparem que a curva azul é uma curva que está crescendo de uma velocidade muito mais acelerada. Por quê? Porque a taxa de rentabilidade do Tesouro Direto é superior. Então isso mostra para a gente
que realmente investir com foco no longo prazo e em aplicações seguras como essa pode sim fazer muita diferença para você lá na frente. Ok? Vamos seguindo aqui então com a nossa apresentação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se está tudo certo, tudo tranquilo. Vamos lá. Seguindo aqui com o nosso YouTube. Deixa eu só mudar aqui o modo apresentador. Cadê? Espera lá, pessoal, que eu dei uma leve perdida aqui nos modos de apresentação. Então vamos lá aqui. Pronto, achei. Pronto, pessoal, vamos lá. Voltando aqui então. Bom, já disse para vocês por que eu comecei a investir. E no caso, pessoal, ok, né? Eu disse para vocês que vale muito a pena investir uma parte dos seus recursos no Tesouro Direto. Expliquei as vantagens em relação à poupança, mas e aí? O que é esse Tesouro Direto que vocês tanto falam, né? E o que eu tenho lá dentro desse Tesouro Direto para poder investir? Então é o seguinte, né? Basicamente, o Tesouro Direto é uma forma de você emprestar o seu dinheiro, por exemplo, para o governo, né? No caso, o governo federal. E aí, quando você empresta o seu dinheiro para o governo, ele vai te pagar uma taxa de juros por isso. Esse é o conceito principal por trás do Tesouro Direto. Então, por exemplo, quando você investe na poupança, basicamente o que você está fazendo? Você está pegando uma parte do seu dinheiro, você está emprestando para um banco, pode ser um Bradesco, Santander, Banco do Brasil, não importa, né? Você está pegando uma parte dos seus recursos, está emprestando para um banco, e esse banco, devido ao seu empréstimo, ele vai te pagar uma taxa de juros por isso, tá? E essa taxa de juros é a sua rentabilidade da poupança. Tesouro Direto funciona exatamente da mesma forma, tá? Só que muda para quem você está emprestando. Então, basicamente, você está emprestando para quem no Tesouro Direto? Você está emprestando para o governo federal. Então, você empresta o seu dinheiro para o governo e ele vai te pagar uma taxa de juros em troca. Basicamente, essa é a definição do Tesouro Direto. Só que na hora de investir, não é apenas uma única opção que você tem. Não, eu vou pegar meu dinheiro e vou investir no Tesouro Direto. Vai lá e compra. Mas não é bem assim, tá? Quando você acessa o site do Tesouro Direto, você vai perceber que existem 11 opções disponíveis para você acessar, para você começar a investir. E é claro, né? Eu não quero abordar todas as 11 nessa aula aí. Talvez seria um conteúdo um pouco mais específico sobre esse tipo de investimento, mas eu quero trazer para vocês as 4 principais que eu considero mais importantes na hora de você buscar investimentos no Tesouro Direto. Então, aqui está aparecendo na tela para vocês, mas eu coloquei aqui, né? A primeira é o Tesouro Pré-Fixado 2026, a segunda é o Tesouro Selic 2024, a terceira, Tesouro IPCA+, 2035 e a quarta, Tesouro IPCA+, 2045. Logo na frente, vocês estão vendo aí a rentabilidade de cada um desses títulos, né? Então, reparem, 9,04, Selic mais 0,19, IPCA mais 4 e IPCA mais 4. Então, é isso que rende cada um dos títulos. Só que você tem que fazer uma continha, né? Então, por exemplo, quando eu falo para você que o Tesouro IPCA ele rende IPCA mais 4,29, é importante você saber qual que é o percentual do IPCA naquele momento. Então, no caso nosso, aqui nos dias de hoje, o IPCA está valendo 8,35% ao ano. Então, se você pegar 8,35% e somar com 4,29%, esse vai ser o seu total de rentabilidade que você vai ter aí, pelo menos nesse curto prazo, investindo o seu dinheiro no Tesouro Direto. Então, é assim que funciona para você ter uma noção de quanto vai render o seu dinheiro neste tipo de ativo. Ok? O Selic mais 0,19 é a mesma coisa, só você olhar quanto que é a taxa Selic hoje, faz a continha, e já o primeiro título, né, Tesouro Pré, aí não tem Selic, não tem IPCA, não tem nada disso. É simplesmente 9,04. Então, se você comprar hoje, não importa o que vai acontecer com a inflação, não importa o que vai acontecer com a taxa Selic, você está garantindo 9,04% de rentabilidade sobre o seu capital investido. Então, esse seria o Tesouro Pré-Fixado 2026. Ok? É importante vocês saberem também os investimentos mínimos para cada um deles. Então, aqui está aparecendo na tela para vocês. Reparem que a partir de R$ 35,00 você já consegue investir no Tesouro Direto. Então, ele é super acessível a todos nós. E as datas de vencimento, galera, elas são, de fato, muito importantes para a gente, tá? Mesmo porque o que eu sempre recomendo quando você vai pensar em investir em um ativo como esses, tá de olho no seu
planejamento financeiro. Então, se você está criando um planejamento, por exemplo, aí para a sua aposentadoria daqui a 25 anos, se você está com 30 anos como eu, daqui a 25 anos você vai estar com 55. E 55 você vai estar bem mais novo do que a própria idade do INSS. Muito importante eu falar isso para vocês. Às vezes parece que está muito longe, né, pessoal? Só que se você ficar dependendo do INSS, talvez você não tenha nem uma fonte de renda garantida. Então, você criando esse fluxo de pagamentos, né, esses investimentos mensais, de forma disciplinada, um pouquinho todos os meses, você vai ter condições de se aposentar por conta própria, sem depender de governo, sem depender de INSS. Então, no caso aqui, ó, um título que seria muito interessante para essa finalidade seria o Tesouro IPCA mais 2045, né? Principalmente pela data de vencimento, né? Então, sempre tentem, fica como dica aí para vocês, sempre tente aliar a data de vencimento dos títulos com os seus objetivos de vida. Então, se você tem um objetivo para fazer algo daqui a 3 anos, busque títulos do Tesouro Direto que tenham data de vencimento próxima disso. Então, isso para mim é uma estratégia muito interessante. Ok? Então, esses são alguns dos principais títulos aí do Tesouro Direto. Claro que eu disse para vocês, são 11 opções disponíveis, mas aqui eu acabei comentando as 4 principais, na minha opinião, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. Como eu disse para vocês, né, quanto que vai render o meu dinheiro no Tesouro Direto? Então, aqui eu estou trazendo para vocês 2 simulações um pouco mais específicas para a gente analisar. Então, o primeiro título que eu quero falar para vocês é o Tesouro IPCA mais 2035 e o segundo é o Tesouro IPCA mais 2045, tá? E aqui eu estou propondo uma simulação, como eu disse, são 2 simulações, né, uma para cada título. A primeira simulação, no Tesouro 2035, eu estou fazendo investimentos todos os meses de R$500 mensais, tá? É como se eu criasse aí uma estratégia disciplinada de que todo mês eu vou investir R$500, 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 neste título específico, tá? Tesouro IPCA mais 2035. Quanto que isso vai me trazer de retorno lá na data de vencimento? Então, no caso, lá em 2035, daqui a 14 anos, quanto que esses R$500 todos os meses vão me trazer aí de retorno? E olhem só, pessoal, tá aqui na sua tela, né? Olhem a diferença brutal em relação à poupança ou até mesmo CDBs aí tradicionais, como, por exemplo, a Nuconta, né, que rende 100% do CDI. Então, no caso do Tesouro, reparem que ele está trazendo uma rentabilidade líquida de R$192 mil, isso já descontado imposto de renda, hein? Então, se você falar, Paulo, mas o Tesouro Direto tem imposto de renda, então não vale a pena. Olha só, pessoal, mesmo descontando o imposto de renda, você está percebendo que ele é bem mais rentável que as aplicações que são comparáveis aí com esse tipo de investimento. Então, pega, por exemplo, a poupança, você teria resgatado R$101 mil contra 192 do Tesouro. Então, é aquilo que eu disse para vocês, né? No longo prazo, ele tende a render, tende a te trazer um patrimônio de aproximadamente o dobro daquilo que você teria investindo na poupança. Então, essa, para mim, é uma das grandes vantagens do Tesouro Direto. E agora, se você colocar mais prazo ainda, né? O fator prazo é essencial para os investimentos, no caso do Tesouro Direto, né? Por causa do juros sobre juros. Mas no caso aqui o Tesouro 2045, jogando aí agora 24 anos para frente, quanto que você iria resgatar investindo R$500 por mês? Então, aqui no nosso caso, se você investir R$500 todos os meses no Tesouro IPCA 2045, você vai ter de retorno um patrimônio acumulado. Olha só, pessoal, olha o tamanho desse número. R$711 mil seria o tamanho do patrimônio que você iria acumular investindo R$500 por mês no Tesouro IPCA mais 2045, tá? E aí, só para você fazer uma breve comparação, a poupança te traria aí cerca de R$205 mil. Então, é muito superior, principalmente quando a gente joga investimentos com um caráter aí mais de longo prazo, o patrimônio acumulado ele é muito superior, pessoal. Muito superior do que a poupança e até mesmo do que um CDB, como, por exemplo, do Nubank. Então, vale muito a pena você pensar em incluir um título desses na sua carteira de ativos. Ok? Vamos seguindo aqui então, né? Aqui, esse é até um slide que eu gosto muito de falar para vocês. Chegar ao seu primeiro milhão é questão de escolha. Então, o que eu quero dizer com isso, né?
E aqui, galera, eu estou fazendo uma simulação real, tá? Essa simulação ela foi retirada do site do Tesouro Direto, tá? Foi o próprio site que calculou para mim. Então, nesse caso, reparem, né? Eu estou simulando um investimento no Tesouro IPCA 2045. Eu estou simulando um investimento no Tesouro IPCA 2045 e o valor mensal de R$ 750, tá? Então, significa que você estaria aí retirando R$ 750 do seu salário hoje para investir em um ativo que vai se multiplicar ao longo do tempo. E você fazendo isso até 2045, qual seria o tamanho do seu patrimônio acumulado? E aqui a simulação está muito clara, né? No caso, o resultado disso seria R$ 1.067.000. R$ 1 milhão de resultado comparado aí. Olha só, a poupança nem se fala, né, pessoal? A poupança aqui a gente está em 308 mil reais, né? Então a diferença é brutal, né? Se você investir R$ 750 todos os meses no Tesouro IPCA 2045, o resultado disso vai ser R$ 1 milhão lá na data de vencimento, ou seja, daqui a 24 anos. Então, sim, pessoal, vale muito a pena você considerar investir uma parte do seu salário no Tesouro Direto, ok? Eu sempre valorizo no Tesouro Direto muito mais os investimentos disciplinados, talvez aí com valores menores no começo. Então, pode ser que você invista R$ 100 por mês, R$ 50 por mês, não importa. Mas eu acho muito mais válido você considerar a disciplina e a frequência nos aportes ao longo do tempo do que o tamanho do aporte que você vai fazer hoje e depois ficar um tempão sem investir nada. Então, é aquilo que eu sempre falo, pessoal, comece. Comece porque você vai criar o hábito de investir e aí você vai começar a ver os resultados aparecendo para você e aí isso acaba forçando o seu cérebro a trabalhar cada vez mais com o objetivo de gerar mais renda, porque com mais renda você consegue investir mais. Então, isso para mim é a grande virada de chave quando você começa a investir o seu dinheiro. Ok? Vamos seguindo aqui então com a nossa apresentação, a gente já está chegando ao final dela. E agora eu quero mostrar para vocês com poucos passos, né, de forma muito prática, como se tornar um investidor no Tesouro Direto, para poder ter todos esses benefícios que eu comentei com vocês. Então, são alguns passos muito simples, né? O primeiro passo, você precisa acessar a sua conta na corretora de valores. Então, claro, aqui eu estou dando como exemplo a corretora que eu utilizo, que é a Rico Investimentos, mas você pode ter conta na Modal Mais, na XP, no Banco Inter, enfim, na Easy Invest. Então, existem uma série de corretoras disponíveis aí para vocês investirem os seus recursos, mas a que eu estou utilizando nesse momento é a corretora Rico Investimentos. É lá que eu faço os meus investimentos no Tesouro Direto. Então, o primeiro passo é você, claro, né? Caso você não tenha uma conta aberta, você precisa abrir a sua conta em uma corretora. E aí, depois dessa conta aberta, tudo funcionando, tudo bonitinho, aí sim você vai acessar o seu aplicativo. E lembrando, né, para você abrir conta em corretora é muito simples, basta você baixar o aplicativo e aí você vai lá, clica em criar conta, vai seguindo passo a passo, você vai ver que é super intuitivo, é como se você estivesse abrindo conta em uma loja, né, no Magazine Luiza da vida. E nesse caso, ele vai te pedir alguns documentos, você vai enviar os seus documentos, daí 2 ou 3 dias a sua conta já vai estar liberada. Então, muito fácil, super acessível e tranquilo para todos nós termos acesso às corretoras de valores. O segundo passo, né, depois que você acessou o seu aplicativo da Rico, basta você clicar em investir, então vai estar muito fácil lá no aplicativo para você. E aí você vai escolher, né? No caso aqui, a opção que eu estou abordando na nossa aula de hoje seria o Tesouro Direto. Então, clica ali no Tesouro Direto, seguindo aqui, né, com o próximo passo para começar a fazer os seus investimentos. O quarto passo seria você escolher qual título do Tesouro Direto que você deseja investir. Como eu disse para vocês, são 11 opções disponíveis e, é claro, você tem que escolher uma. Você até pode escolher mais de uma, não tem problema, desde que você saiba o que você está fazendo, é claro, isso é muito importante, né? Mas, dentre aquelas 11, escolha qual opção mais se encaixa para os seus objetivos, tá? E aí, depois que você escolheu, você seleciona o título desejado. E aí, depois que você selecionou o título, você digita qual o valor que você gostaria de investir. Aqui está um exemplo, né? No caso aqui, o Tesouro IPCA 2045, eu estou selecionando R$ 40,92. Então, realmente é algo super acessível.
Então você vai lá, digita o valor que você quer investir. O último passo é você digitar a sua chave de segurança, né? A sua senha, para você poder fazer a compra do seu título. E aí, depois que você for lá, digitou a sua senha, clica em investir e está tudo certo. O seu investimento já vai ser executado e isso já vai fazer parte da sua carteira de ativos, ok? Então é muito simples, super acessível, uma série de vantagens para todas as pessoas que querem investir.